Olá pessoal, hoje vamos falar dos tipos de relações. Os tipos de relações. Aí, uma relação ela pode ser classificada nos seguintes tipos. Esses tipos não são mutuamente exclusivos. Ela pode ser funcional, a relação pode ser funcional. Ela pode ser injetora. Pode ser injetora, pode ser total. Pode ser sobrejetora. E aí a gente combina esses tipos de relações aqui para formar, por exemplo, o monomorfismo. O monomorfismo ela vai ser total mais injetora. Ela pode ser epimorfismo. Onde ela é funcional mais sobrejetora. E eu vou ter também a bijetora, né? A bijetora, ela é injetora mais sobrejetora. E eu tenho também o isomorfismo. Ela é total funcional e bijetora. Então esses aqui são os tipos de relações, né? Nessa aula eu vou falar desses tipos aqui, né? Funcional, injetora, total e sobrejetora. Considerando que esses outros tipos aqui são combinações dessas, né? Então vamos começar com a primeira. Que é a relação funcional. É uma relação funcional. Uma relação ela vai ser funcional, né, se a gente vai ter isso aqui. Eu vou colocar a definição formal. A gente vai seguir para a lógica de predicado para definir o que é uma relação funcional. Então, aqui vamos considerar, seja uma relação eu vou ter uma relação R aqui de A para B. Eu vou ter uma relação R aqui de A para B. E nessa relação, ela vai ser funcional se para todo A, para todo elemento Azinho aqui pertencente ao conjunto A, e para todo elemento B1 pertencente a B, e também para todo B2 pertencente a B, eu vou ter esse Azinho aqui vai relacionar numa relação R com B1 e esse Azinho aqui também vai relacionar com a relação R com B2, e isso implica que o B1 é igual a B2. Essa aqui é a regra para uma relação ser funcional. Então eu vou ter o A relacionando com B1 e o A relacionando com B2. Se eu tiver isso implica que o B1 e o B2 são iguais.
que significa? Vamos fazer um diagrama de Venn para ilustrar isso. Então, suponho a relação R aqui, que é a relação de A para B. Aí eu tenho um elemento de A, né, que é esse Azinho aqui. E aqui eu tenho um elemento de B, né, vamos chamar aqui de B1 e B2. Aí a regra fala o seguinte, eu tenho se A relaciona com B1 e também A relaciona com B2, ela vai ser funcional se B1 é igual a B2. Veja que nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um elemento B1 e um elemento B2, e eles são diferentes. Então, uma relação desse tipo não é funcional. Isso aqui não é funcional. Para ser funcional, o B1 teria que ser igual a B2. Então, para essa relação ser corretamente funcional, eu teria que ter o B1 aqui igual ao B2. Eu teria que ter isso aqui. Então, o que ele está falando? Ó? Cada elemento de A, tá vendo aqui, eu tenho A relacionando com o elemento aqui e o A relacionando com outro elemento. Veja que esse elemento aqui são os elementos da imagem. Então, cada elemento do domínio pode relacionar com apenas um elemento da imagem. Isso define uma relação funcional. Então, cada elemento de A que participa da relação, no caso aqui no domínio da definição, deve relacionar-se com apenas um único elemento de B. Então, um único elemento da imagem aqui. Então, os elementos de A só podem atirar uma única flecha. Se eu tivesse outros elementos aqui, A2 e A3, por exemplo, cada elemento poderia atirar uma única flecha. Se eu tivesse um elemento aqui e atirasse duas flechas, um elemento do domínio, isso já não é funcional, né? E da mesma forma, o elemento de B ele pode receber mais de uma flecha de A, só porque de elementos diferentes. Vejam só, se eu tenho um elemento aqui, por exemplo, um B3, ele pode receber uma relação, por exemplo, de A2 e de A3. Isso aqui é funcional. O que não pode é um elemento aqui atirar duas flechas, um elemento do domínio. Então, elementos de A que não estão no conjunto da definição não participam da relação. Então, se eu tenho um elemento aqui, por exemplo, um A4, se ele não participa da relação, então ele não vai interferir no resultado, né? Então, vai me interessar apenas os elementos que participam das relações. Se eu lembrar da função f, uma função f de x aqui, a gente pode montar uma função f de x igual a y, né? Isso aqui é uma função. Suponha que x pertence aos reais e o domínio da função também, na imagem, a gente tem uma função imagem nos reais também. Então, a gente vai ter aqui os elementos de x, que aqui vão ser os reais. E quando eu aplicar f de x, eu vou ter y, que aqui também pode ser os reais, né? Então, aqui é o elemento y. Então, veja que cada x aqui relaciona com y, né? Então, se eu aplicar aqui o f de x, eu vou ter y. Isso aqui é uma função, definição de função. Então, uma relação que é funcional a gente chama de função. É bem o que a gente vê na matemática mesmo. Agora vamos para outro tipo de relação, que é a relação injetora. Relação injetora. Da mesma forma, seja uma relação R aqui de A para B. Outra relação
R aqui de A para B. E a injetora vai falar o seguinte, né? Eu vou ter que, para todo A1, tem um A1 aqui, pertencente a A, né, o conjunto A. E eu vou ter para todo A2 aqui, pertencente a A. E para todo B, pertencente ao conjunto B, né? Para todo elemento de B, do conjunto B, eu tenho que ter o seguinte. Se A1 relaciona com B e A2 relaciona com B, então o A1 tem que ser igual ao A2. O A1 tem que ser igual ao A2. Então vejam que para esse tipo de relação, cada elemento de B que participa da relação, na imagem, deve se relacionar com apenas um único elemento de A. Se eu montar o diagrama de Venn, da mesma forma que eu tenho o conjunto A, aí eu posso ter um elemento A1 e um elemento A2, e vou ter o conjunto B com o elemento B aqui, né? Um elemento de B. E aqui eu vou ter as relações. E no caso, se eu tiver A1 relacionando com B e A2 relacionando com B, ela vai ser injetora se o A1 for igual a A2. Nesse caso aqui não são iguais, então isso aqui não é injetora. Ela vai ser injetora se, né, somente se o A1 for igual ao A2. Então, no caso da injetora, o elemento de B só pode receber uma única flecha vinda de A. Então, cada elemento aqui pode receber apenas uma flecha. Então, e da mesma forma o elemento de A ele pode atirar mais de uma flecha, né? No caso aqui, eu posso ter um elemento aqui A3, e ele pode atirar várias flechas. O importante para ela ser injetora é que cada elemento de B receba uma única flecha, no máximo uma flecha. E o elemento de B, que é o que não está na imagem, né, não vai interferir na propriedade. Então essa é a injetora. Então a gente pode entender muito bem a relação aqui entre o que é funcional e injetora, né? Se a gente fazer o diagrama, a relação aqui de A para B, né? Então ela é funcional se cada elemento aqui de A atira uma flecha. Ela é funcional. Ela vai ser injetora se cada elemento de B recebe no máximo uma flecha. A gente pode interpretar assim. E a segunda conjunto de definição são os tipos de relações total e sobrejetora. Uma relação vai ser do tipo total, né? Aqui a gente vai ter uma relação de A para B, e ela vai ser total se para todo A, né, para todo elemento de A, tem que existir um B aqui, né? Tem que existir um elemento em B, tal que o A relaciona com B. Então, o que isso significa? Vamos fazer o diagrama de Venn. Eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Então, para todo elemento de A, então suponha que eu tenho A1, A2, A3, A4 aqui, e eu tenho os elementos de B, B1, B2 e B3.
Então vejam, para todo elemento tem que existir pelo menos um B que participa da relação. Então ela vai ser total se todos os elementos de A atiram flechas em algum de B, né? Então todo elemento aqui, ó, tem que atirar flecha, né? E não necessariamente precisa ser uma, né? Pode ser mais de uma. Mas o importante é que todo elemento de A tem que atirar em flecha em pelo menos um elemento de B, né? Então tem que ter pelo menos um elemento aqui. Eu poderia um elemento de B receber todas as flechas, mesmo assim seria total. Então o importante é que todo elemento de A participa de relação e pelo menos um elemento de B receba, né? Participe também da relação. Então, alguns elementos de B podem receber mais de uma flecha vinda de A, isso é importante perceber. E os elementos de B que não estão no conjunto de imagem, né, que não participou da relação, não interferem na propriedade. Então, essa aqui é a definição de total. E a outra definição que a gente tem é sobrejetora. Na sobrejetora, né? Então, da mesma forma a gente tem uma relação aqui de A para B. E na sobrejetora, aí aqui, para todo elemento de B, tem que existir um elemento de A, tal que A relaciona com esse elemento de B, né? Então aqui, se a gente montar o diagrama de Venn da mesma forma, aqui eu tenho o elemento de A, aqui tem o conjunto B, né? E eu tenho a relação aqui de A para B. Então vejam, para todo elemento de B, tem que existir um A que participe da relação. Então os elementos de B, eles podem receber mais de uma flecha. Mas o importante é que todos os elementos de B recebem flechas de algum elemento de A. Então, para todo elemento aqui, se eu tivesse B1, B2, B3, todo elemento de B tem que receber flecha, tem que participar da relação. E aqui eu posso ter os elementos de A. E pelo menos um elemento tem que fazer parte do domínio da definição, né? Participar das relações. Então, o importante é que, numa sobrejetora, todos os elementos do domínio, todos os elementos do contradomínio participam da relação. No caso aqui, o contradomínio é igual à imagem, né? O contradomínio vai ser igual à imagem. Aí, no caso, ela é sobrejetora. Então, aqui a gente consegue fazer um paralelo entre o que é uma relação total e a sobrejetora. Então, ela vai ser total se todos os elementos do domínio, né, participam da relação. Então, se eu montar o diagrama de Venn aqui, então ela é total se todos os elementos do domínio atiram flechas, né, participam de relação. E ela é sobrejetora se todos os elementos aqui da imagem participam da relação, recebem flechas. No caso aqui, cada elemento pode tirar mais de uma, e cada elemento aqui da imagem, para ser sobrejetora, todos os elementos têm que receber relação e pode receber mais de uma. Então essas aqui são as propriedades. E quando a gente fala de isomorfismo, por exemplo, isomorfismo ela vai ser total injetora, o epimorfismo vai ser funcional sobrejetora, a bijetora vai ser injetora e sobrejetora, e o isomorfismo ela vai ser total, funcional, injetora e sobrejetora. O isomorfismo eu vou ter as 4 relações aqui pertencentes, né? Os 4 tipos de relações na própria relação, né? Aí ela vai ser isomorfismo.